nós, coletivamente, a mesa e nós, decidamos que nós precisamos de um outro espaço, nós deliberamos ao final. Mas a ideia é ouvir os 3 vereadores, inclusive você, se você quiser, isso é especial para nós e para casa, ouvimos a mesa, quem da mesa quiser falar, Otto, Gustavo, doutora Solange, Maria Célia, e aí nós fazemos os encaminhamentos, que podem, entre outros encaminhamentos, deliberarmos sobre um novo espaço. Tá? Tá bom assim? Tá, Maria? Solange? Não temos como fazer diferente. Aliás, não será a primeira audiência que a gente caminha para terminar em torno de meia-noite. Por mais que isso seja desgastante. Bruno? Agora, como é hábito da minha parte, vou ser rígido com os meus colegas vereadores. Até parece. Vou ser rígido com os vereadores. Aliás, assim como eu. É rígido, inclusive, com o seu tempo, né? Vossa Excelência costuma fazer discursos impreterivelmente dentro do tempo programado pelo regimento. Curtos. Bom, isso é prática de piqueteiro. Para você manter uma greve sem tocar em ninguém, sem bater em ninguém, você tem que convencer as pessoas na palavra. E aí você vai falando. 1 hora, 2 horas. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os presentes até essa hora, mais de 11 horas da noite, demonstrando e uma participação até um número considerável, visto que a gente tem audiências públicas com um número muito menor aqui na casa. Queria cumprimentar especialmente a mesa, o vereador Eduardo, os demais vereadores presentes, especialmente a nossa secretária Solange, desejando boas-vindas, Solange, desejando um ótimo trabalho, muita força, muita luta nesse trabalho. Tenho certeza que a senhora terá muito trabalho pela frente, assim como todos os secretários, todos os vereadores. Temos ainda muita coisa a avançar na nossa Niterói. Eu elenquei aqui alguns pontos, eu vou tentar ser breve. Normalmente o vereador, quando começa falando dizendo que vai ser breve, normalmente não é breve, mas dado ao avançar da hora, a gente vai tentar correr um pouco. Primeiro, um item que eu queria tratar, naturalmente como vereador de oposição, a gente foca muito a nossa atribuição na fiscalização do Executivo, que aliás não deveria ser uma atribuição apenas dos vereadores de oposição, mas de todos os vereadores, que é função essencial do Legislativo, não deixando de lado as outras, nas quais também atuamos. E um instrumento importante que nós temos para a fiscalização do Executivo são os requerimentos de informação. Eu tenho aqui alguns requerimentos de informação, eu fiz 18 requerimentos de informação ano passado, ano de 2013, somente com relação à saúde. Ao total, acho que foram mais de 50, eu fui o vereador que mais fiz requerimentos, mas só com relação à saúde foram 18. 4 foram respondidos. 5 não foram nem votados, que é uma vergonha para o Poder Legislativo da cidade você ter de um ano para o outro 5 requerimentos não votados. É um dado muito ruim para o nosso Legislativo. E os demais não foram sequer respondidos. Sendo que existem alguns requerimentos, por exemplo, todos já fora do prazo de 30 dias, que é o que estabelece a lei orgânica. Perdão, Maria? Não, só da saúde. Eu fiz um recorte só da saúde. Se for falar de tudo, a gente fica muito tempo aqui e são muitos requerimentos. Tem um, que é o requerimento número 4, quer dizer, o 4º requerimento aprovado pela Câmara no ano passado, que é do dia 28 de fevereiro de 2013. Um requerimento que tem mais de um ano e ainda não foi respondido. Requerimento número 4 de 2013. Especificamente, esse requerimento pede justificativa para a decretação do estado de emergência na saúde da cidade, que até hoje eu, como vereador, ainda não consegui obter. E aí vem os demais requerimentos que não foram respondidos, que é todos eles. Veja bem, eu não sou para se responder um requerimento com profundidade, porque também não adianta apresentar qualquer resposta. Mas 1 ano e 2 meses aí já é demais. 1 ano e 2 meses extrapolam os limites da razoabilidade. Algo que, a rigor, a prefeitura deveria ter para decretar o estado de emergência. Porque para decretar ela tem que ter razões. Ela não pode decretar por mera discricionariedade dela. Então era algo que era tirar uma xerox e enviar. Uma xerox longa, porque a justificativa não deve ser curta. Mas estamos há 1 ano e 2 meses esperando.
de maneira que às vezes a espera cansa. Então, eu já dialoguei isso com líderes de governo, com o vereador Cal, e estou colocando de público, e eu estou falando dos requerimentos de 2013, nem dos de 2014 ainda. Se até o final do mês, e não é ameaça, não é nada disso, é uma simples comunicação que farei como vereador que busca informações. Se até o final do mês não forem respondidos os requerimentos, eu vou entrar no Ministério Público com ação de responsabilidade por parte do prefeito, crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 267, pedindo a responsabilidade do prefeito, que é aquele que a rigor deve responder, porque é o recurso que nos resta. É o recurso que nos resta. Quantas vezes coloquei a vereadora Verônica à prova disso em plenário, quantas vezes vim a plenário para falar, olha, o governo não responde os meus requerimentos. Olha, carece de resposta. E nós precisamos dessa resposta para trabalhar e para fiscalizar, que é a nossa atribuição. Então, fica com relação aos requerimentos, esse protesto, e eu vou, caso os requerimentos não sejam respondidos, buscar no Ministério Público e até mesmo na tutela jurisdicional a responsabilidade da autoridade administrativa competente, que é o prefeito, e que deve responder caso não haja resposta dos mesmos. E aí, avançando, me chamam muito a atenção aqui dois depoimentos. O da Camille e o do Wellington. O Wellington está aqui. Da Camille e o do Wellington. Porque eu acho que eles demonstram claramente que há uma diferença na saúde da cidade entre aliás, não só na saúde, de uma maneira geral, entre a Niterói real e a Niterói que é propagada nos meios de comunicação que a prefeitura se apresenta. Há uma Niterói que é a Niterói real, há uma Niterói que é a Niterói de fato, há uma Niterói que é a Niterói que vemos na rua e há a Niterói que é a Niterói da publicidade. Isso para mim fica muito evidente. E no debate da saúde, muito mais evidente ainda. Porque nós, vereadores, que temos um contato direto com a população, estamos próximos, estamos na rua, ao conversarmos com a população, ao irmos ao encontro do povo niteroense, a gente percebe uma constatação simples. A saúde de Niterói piorou nos últimos 2 anos. A saúde de Niterói não avançou. Pelo contrário, retrocedeu. O atendimento hoje está pior, porque era uma constatação simples. Não estou colocando a responsabilidade no gestor, nos profissionais, fazendo uma constatação. Temos que fazer um raio-x para ver o porquê disso, por que está acontecendo. Tenho a convicção que na rede de saúde existem uma série de trabalhadores e de pessoas e de gestores dispostos, sérios, honestos, com vontade de trabalhar, mas a gente tem que ver que isso, por enquanto, não está se revertendo no bem-estar da população. A gente percebe isso, por mais que alguns números sejam positivos, outros não. As pessoas que nos procuram com críticas, com reclamações, dizendo que falta médico, que falta medicamento, que falta quase que tudo, que falta respeito com o usuário de saúde no município de Niterói. Então, a discussão da saúde pública, e aí eu acho que entra uma omissão da Câmara, que a gente tenta, eu particularmente tento, eu vejo o vereador Paulo Eduardo tentando e outros vereadores, porque na minha opinião a questão da saúde não é falta de recursos. Nós temos um orçamento de mais de 300 milhões de reais para a saúde esse ano. Agora temos que ver por que isso não está se refletindo efetivamente em bem-estar para a população. E alguns questionamentos do ponto de vista prático. Primeiro, só uma ideia que foi colocada pelo primeiro orador, que eu acho que não está mais aqui. Ele falou por que não reabrir, enfim, reviver o IASERG, que é um grande espaço que nós temos. E aí eu acho que o governo municipal tem que estabelecer prioridade, porque o IASERG, na política hoje do Poder Executivo, ele está contando para ser um dos terrenos que vai servir de fundo garantidor para a operação urbana consorciada do centro. É um dos terrenos que, teoricamente, o governador Sérgio Cabral vai doar. Ex-governador agora, o governador Pezão vai doar. Então a prefeitura tem que estabelecer. Ela quer o IASERG como hospital, e aí vai ter o meu apoio. Ou quer o IASERG como fundo garantidor de uma operação urbana que é hiper questionável do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista das melhorias que vai trazer para a cidade. E alguns questionamentos objetivos. Com relação ao Getulinho, qual é o prazo para o fim da obra? Quanto custou a obra, efetivamente? E qual é o prazo, né? E qual é o valor mensal que é repassado para a OS que faz a gestão do Getulinho? De maneira bem objetiva. Aliás, um dos requerimentos, eu peço cópia do processo licitatório que ensejou a escolha da OS. Porque nós recebemos uma série de denúncias com relação à capacidade dessa OS de fazer a gestão de um hospital do tamanho do Getulinho. E eu quero ter acesso ao processo licitatório.
dos ônibus, por exemplo, eu tive que abrir uma CPI, a contragosto do governo, mas abrimos uma CPI. Espero não ter que abrir uma CPI para ter acesso ao processo licitatório do Getulinho. Eu acho que é tão mais simples responder o requerimento. Com relação à compra de medicamentos hoje, quais são os principais fornecedores e qual é o percentual, concluindo, Paulo, e qual é o percentual de contratos que é feito sem licitação? Com relação ao estado de emergência, quantos contratos foram feitos sem licitação por causa do estado de emergência? Quantos foram gastos com esses contratos, referente ao ano passado? Com relação ao médico de família, quais são as alternativas pensadas hoje à questão do convênio com a associação? Que eu acho, Dudu, com toda sinceridade, eu acho que a associação, na maioria das vezes, faz a gestão adequada. Mas é um modelo precário. É um modelo precário e você, quando fala que teve que responder com relação ao convênio da educação, você não teve que responder porque o Valdec deixou de... Você teve que responder porque a lei diz que você tem que responder. Lamentavelmente, é essa a lei. Não é uma opção do gestor, é uma opção da lei. É uma opção da lei. Não, aí a gente vai entrar nos meandros e a gente vai discutir. Mas a responsabilidade, ela é solidária. Por isso que a gente tem que discutir alternativas. Em que pese que eu concordo com o Paulo, que se ausentou ali, que não dá para o Tribunal de Contas ficar fazendo exigência. Não, perfeito, mas é isso que eu estou colocando aqui. A gente tem que discutir alternativas. Quais são as alternativas que a Secretaria de Saúde, que a Fundação de Saúde, que elas propõem? Com relação ao programa federal, do governo federal, programa Mais Médicos, se existe algum médico do programa Mais Médicos na rede de saúde municipal de Niterói, se sim, se eles são estrangeiros ou não, se eles são estrangeiros ou não, se eles têm a revalidação do diploma pelo Conselho Federal de Medicina, e se são estrangeiros, se existe algum da nacionalidade cubana. E com relação a pagamentos, o senhor é cubano, mas o senhor não é dos Mais Médicos, o senhor é médico da rede. Mas o senhor é médico da rede. A pergunta mais direta é com relação ao programa do governo federal Mais Médicos. E com relação a pagamentos dos profissionais da saúde. Não, respondo. Não, claro. Não, claro. Mas olha, a pergunta não é direcionada ao senhor. Não, claro. Não interprete dessa forma. Por favor, não interprete dessa forma. De maneira nenhuma, nenhum tipo de preconceito. De maneira nenhuma. Não. Por favor. Não, perdão, nem sabia que o senhor era cubano. Por favor, não sendo ofendido. O Dr. Ramon é um dos primeiros profissionais do programa Médico Família da cidade. É evidente que o vereador Bruno, Ramon, o vereador Bruno é um vereador novo. Quando o programa foi... Não, isso daqui é um poder legislativo. Ele foi eleito como qualquer um de nós e uma pessoa atuante tem o direito de errar. E se ele informar... Não. Eu não estou errando, Paulo. Não, queria eu sei, não, o presidente aqui. Sou eu, por favor, Bruno. Não, claro. Por favor, Bruno. Eu estou esclarecendo que o doutor Ramon é um dos mais antigos médicos do programa Médico de Família de Niterói, uma pessoa que merece todo o nosso respeito e é evidente, por falta de informação e por conta de um programa federal em que a presidente está chamando o médico cubano, ele pode eventualmente ter essa dúvida, mas tenho certeza absoluta, pelo que nós conhecemos, que não tem nenhum direcionamento pessoal, até porque se tivesse, eu seria um dos primeiros a defendê-lo e dizer quem você representa para a saúde pública de Niterói. Doutor Ramon, de maneira nenhuma, a pergunta, aliás, ela não é sobre os médicos da rede. Para mim, os médicos da rede concursados podem ser de qualquer nacionalidade. Agora, eu tenho uma opinião de cunho ideológico com relação ao programa Mais Médicos do governo federal, de que o repasse de parte da verba do salário do médico, e aí só acontece com o governo de Cuba, não acontece com o de Portugal, nem da Espanha, nem da Argentina, nem de outro país, só com o governo de Cuba. Por isso a pergunta do programa Mais Médicos, eu considero o repasse do governo federal de parte do salário para o governo de Cuba, eu considero ilegal e considero que isso é lesivo ao médico, que deveria estar ali recebendo a integralidade dos seus 10 mil reais, e não apenas
apenas, me parece que 3,5 ou 4 que recebe. Então, é só uma questão, existe uma série de ações no Ministério Público do Trabalho sobre isso, porque o Ministério Público do Trabalho também vem entendendo que esse tipo de repasse é ilegal e, na minha opinião, inclusive, é apropriação indébita por parte do governo federal brasileiro, que não pode. O salário é do médico. Ora, por que o espanhol recebe 10 mil? Por que o português recebe 10 mil? Por que o argentino recebe 10 mil? Vamos... Mas, olha, Bruno, de maneira nenhuma, eu nem sabia de maneira nenhuma. Por favor, imagina, se o senhor me conhecer um pouco mais, vai ver que, de fato, concluir, não sou uma pessoa nem um pouco, concluindo, nem um pouco preconceituosa. Mas a minha pergunta vai com relação ao programa Mais Médicos, que é um programa específico do governo federal, que, na minha opinião, há uma ilegalidade no repasse. E aí eu quero saber se Niterói tem algum, para a gente, como instância fiscalizadora do Poder Executivo Municipal, poder discutir isso na cidade. A rigor, eu não considero o programa positivo, mas considero uma opção. Mas considero a apropriação de parte do salário do médico algo extremamente lesivo ao médico, mas principalmente ao cidadão, que precisa usar aquilo ali. Ao cidadão, porque se o médico podia estar recebendo 10 mil, está recebendo 4, ele está sendo lesado e está tendo a sua condição de trabalho diminuída. Então, na minha opinião, é uma pergunta pertinente. Se for uma pergunta, se lhe ofendi, peço de público desculpas. Não foi o objetivo. Não foi de maneira nenhuma o objetivo. Mas então, concluindo, objetivamente a pergunta é se há médico do programa Mais Médicos em Niterói. Se sim, se são estrangeiros. Se sim, se existem cubanos e se o dinheiro é repassado para o governo cubano, porque é um debate ideológico. Eu particularmente acho errado essa questão do repasse do dinheiro e, aliás, a Justiça tem, em algumas instâncias a nível de Brasil, entendido dessa forma. No mais, outra pergunta também objetiva, se houve, nos meses passados, algum tipo de atraso de pagamento dos funcionários de RPA da Fundação Municipal de Saúde. Foi uma reclamação que nós recebemos, mas que nós não conseguimos confirmar. Então, se houve algum tipo de atraso no pagamento, se sim, se isso é algo que acontece corriqueiramente, se não, se for uma exceção, e se for uma exceção, o porquê ocorreu. E principalmente com relação ao Getulinho, frisar essa pergunta. Quando vai ficar pronto? E quanto é repassado mensalmente para a OS? E pedir, principalmente com relação ao Getulinho, a resposta do requerimento que pede cópia do processo integral da licitação, assim como de todos os requerimentos. Obrigado. Obrigado, vereador.